Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo explicando GOT para meu namorado. E hoje tá muito quente aqui. Tô falando isso pra fazer os estranhais começar a suar em bicas durante esse vídeo, mas tá sinistra a coisa. Eu tive que ligar o ar, mas o sol que entra da janela e fornece essa iluminação natural da coisa tá sinistro, assim. Nesse momento, tá uns 30 graus na cidade, mas a sensação térmica deve estar de uns 35, 40 e tal. Eu acho que eu vou assar até esse verão terminar. Assim, não é possível sobreviver a esse forno, simplesmente. Mas, enfim. O vídeo de hoje vai ser uma coisa tão quente como o Rio de Janeiro no verão. Eu tô falando, é claro, da luminífera. Bem, quando me pediram pra fazer esse vídeo, eu não consegui achar o comentário. Eu tô meio que falando por alto. Eu tenho quase certeza que falar de ser alguma coisa sobre excedentes históricos da luminífera. Mas quando eu tava preparando o vídeo com a enciclopédia que o George Martin fez com os colaboradores deles, eu não achei muita coisa. Assim, quando eu fizer o meu vídeo sobre a identidade real de Azor Ahai, eu vou utilizar muitos excedentes históricos, mas pela luminífera não precisa tanto, porque ela basicamente é a arma de Azor Ahai, será novamente, se você acreditar no Melisandre, que será utilizada para lutar contra os outros na longa noite que se abateu e se abaterá, pelo visto, de novo sob Stérios, Essos, Atores, Sistema Leste, enfim, o mundo todo onde acontece a série. E Azor Ahai ocorre de ser a última esperança da humanidade. Então, a identidade, por assim dizer, da sua arma é igualmente importante nesse sentido. Bem, para começar a discutir o que seria ou quem seria a luminífera, eu devo mencionar, de passagem pelo menos, a célebre teoria de que Davos Seaworth é a luminífera. Bem, parece loucura de princípio, né? Mas existem pistas sérias que apontam nessa direção. A primeira delas é uma conversa que o próprio George Martin teve com um ator que interpreta o Davos na série, que eu esqueci o nome agora, enfim. Mas enfim, eles conversaram e o George Martin recomendou para ele continuar interpretando o Davos, porque no futuro, segundo George Martin, o cara vai ter um papel muito importante, vai ser central. Aí, é claro que o ator ficou muito animado, né, com a perspectiva. Todo ator acha que gosta de interpretar um personagem que muda a história em um sentido. E o Davos parece um personagem um pouco menor da história, né? Ele na minha opinião, um pouco polêmico, mas eu acho que ele é muito mais Menes do que o Stannis, né? Contrário de metade do fandom que idolatra o cara. Enfim, eu não consegui perdoar o Stannis direito pelo que ele fez com o Mr. Crescent. Enfim, tô saindo do tempo. Mas, além dessa declaração do George Martin, que outras provas há que o Davos seria luminífera? No livro, por exemplo, quando a Melisandre ela encontra o Davos, ela reconhece que existe um certo poder nele, tanto que ela propõe, né, fazer bebês, sombra, assim, como mostra esse trecho. Está bravo só Cebolas, assim tão assustado por uma sombra passageira? Se é assim, anime-se. As sombras só vivem quando são geradas pela luz, e os fogos do rei ardem tão fracos que não me atrevo a tirar-lhe mais para fazer outro filho. Isso poderia até matá-lo. Mas com outro homem, um homem cujas chamas ainda se erguem quentes, se realmente deseja servir a causa de seu rei, venha uma noite aos meus aposentos. Poderia dar-lhe um prazer tal como nunca conheceu, e com seu fogo da vida poderia gerar. Aí o Davos completa, um horror. Aí se recusa, enfim. Mas o próprio fato que a Melisandre reconheceu que existe um poder no Davos já é uma grande pista.
Além disso, no livro anterior, né, o Davos ele, de certa forma, cumpriu um dos requisitos para ser luminífero quando ele literalmente renasceu da fumaça e do fogo após a batalha de Blackwater. E além disso, depois quando ele tenta matar a Melisandre, ele é mantido preso com Florence, que foi a mão do rei anterior dos Stannis. Enquanto o Davos está preso por tentar matar a Melisandre, esse cara está preso porque ele tentou um acordo com o Trono de Ferro. Ele seria responsável pela rendição dos Stannis, né, e casaria a Myrcella com o Tommen. Então, na próxima geração, Pedro Dragão acabaria nas mãos dos Lannister. Quando o Stannis descobriu, ele prendeu o cara. E mais tarde, inclusive, ia ser queimado para empurrar os navios até o norte. Bem, de que forma, tem um momento que o Davos é chamado para conversar com o rei, e quem busca ele é o irmão da futura vítima. Aí ele, Tiago Archote, ordenou Sor Axel ao carcereiro, deixe o traidor nas trevas. Não, disse o irmão. Axel, por favor, não leve a luz, que os deuses tenham piedade. Deuses? Só existem Rolo e o outro. Bem, a interpretação que Davos é luminífera, a luz, no caso, que aqui o pobre coitado se refere, não é o Archote, é o Davos. Davos seria a luz. Se ele está fazendo isso de forma consciente ou não, provavelmente não, mas enfim, é uma pista. E, bem, por último, o célebre evento quando ele sequestra, entre aspas, o Edric para impedir que ele seja queimado pela Melisandre e esconde ele fora de Estéros. E quando ele tá tentando convencer o moleque, que tá meio teimoso e tal, tipo o pai, né? Enfim, há uma descrição da sala. O vento suspirou pelo aposento, e na lareira as chamas estremeceram e rodopiaram. Ouviu as toias crepitarem e soltaram fagulhas. Quando Davos saiu da janela, a sua sombra seguiu à sua frente, alta e esguia, e caiu sobre uma mesa pintada como uma espada. Bem, o que tem na mesa pintada? Um mapa de Estéros unificados. Então, nesse sentido, Davos seria uma espada que cairia sob Estéros, que seria empunhada por Azor Ahai, utilizada de alguma forma para que ela possa salvar o continente. Bem, é claro que o Stannis não é Azor Ahai, né? Primeiro que ele não é o Menes. Se sei, muito subjetivo. O verdadeiro motivo que ele provavelmente não é Azor Ahai é porque, que escolhido de rola se queima com a própria espada, né? Isso não faz sentido, não é? Enfim. Bem, e de qualquer forma, o Davos ele pode ser utilizado por Azor Ahai, que poderia ser o Jon, a Dany ou outro personagem, que a gente vai ver nas teorias, mas que eu vou falar mais adiante, de alguma forma para proteger o continente, né? E além disso, faz sentido até porque a luminífera original ela foi forjada 3 vezes. O Davos já teria sido forjado 2 vezes, quer dizer, essa teoria está correta, né? A primeira, quando ele perdeu os dedos pro Stannis, ou então na batalha de Blackwater, e a segunda quando o Manderley fingiu que ele morreu, que ele teria sido executado. Aí faltaria o terceiro evento. No caso, seria muito provavelmente em Skagos, quando ele fosse resgatar o Rickon. Bem, mas eu reconheço que talvez seja uma esperança muito aberta de quem realmente acredita nessa teoria. Então, vamos passar agora para teorias mais concretas.
São duas, basicamente. Eu falaria de 3, mas o vídeo ficaria muito longo, então eu cortei a última, que eu vou deixar o link aqui embaixo, se alguém se interessar em ler. É sobre a importância da Casa Dane para o ressurgimento da Luminífera. No caso, a Luminífera seria a espada ancestral da casa. Bem, de qualquer forma, então, duas teorias que faltam. A primeira seria uma teoria que eu já falei em 2 vídeos anteriores, na verdade, que é uma hipótese que a Luminífera, a espada vermelha dos heróis, ela vai ser forjada pelo Gendry a partir de gelo. A espada do Ned, que foi depois dividida em 2 por Tyrion Lannister. Bem, se vocês se lembram dos acontecimentos do capítulo que o cão enfrenta o Beric Dondarrion, a Arya, quando ela entra no aposento onde vai ocorrer a batalha, ela vê o Beric sentado num trono de raízes. Para a teoria, isso pode ser visto como uma certa pista da presença do Corvo de 3 Olhos naquele local, ou pelo menos como um símbolo dos velhos deuses encontrando os novos, já que o Lorde da Luz estava ser representado pelo próprio Beric. Aí depois ele desce do trono e luta com o cão. Se ele for culpado, ele morrerá, e se for inocente, ele vai ganhar a luta. No caso, ele ganha a luta, mesmo a gente sabendo que ele é culpado, certamente pelos crimes que ele foi acusado. E o Beric é citado pela 6ª ou 7ª vez pelo Sacerdote Vermelho. De que forma, o Beric luta com uma espada que pega fogo com o sangue dele. E o Gendry, ele comenta que não é fogo vivo, é realmente mágica, no caso. A batalha acaba quando a espada quebra. Então, essa cena pode ser presumido que a magia do Deus Vermelho pode ser utilizada para queimar, para colocar uma espada em fogo, e que os deuses do norte, os velhos deuses, e o Deus Vermelho da Melisandre, eles não são realmente totalmente opostos. Bem, aí pensa-se, o que poderia acontecer se você colocar uma espada vermelha em fogo nesse estilo? Claro, ela não vai quebrar pelo fogo, como a espada do Beric quebrou, já que ela é feita de material muito mais forte. De fato, a gente vê isso quando mais tarde no livro a gente sabe que o Tyrion, ele mandou romper a espada do Ned para criar presentes pro Joffrey e pro Jaime, não pro Tyrion, claro. Então são 2 espadas gêmeas que têm riscos pretos e vermelhos. Bem, esse evento é muito significativo, porque na primeira vez, a segunda vez no caso, que a Luminífera estava sendo criada, a espada ela foi mergulhada exatamente no coração de um leão, e a espada tornou-se vermelha. E bem, onde está essa espada agora? Com o Gendry. E assim, eu não acredito que o personagem dele não tem propósito, né? Porque assim, o Hobbit teve tantos bastardos, segundo a profecia da Meg 16, né? Dos quais menos de 10, provavelmente, muito menos de 10, continuam vivos depois da matança da Cersei. Mas que fala por que o Gendry vai ser amigo da Arya, né? De todas as pessoas. De que fala porque o personagem dele é tão importante. Ele é um ferreiro talentoso, mas beleza, ele é só um aprendiz. Da última vez que a gente viu ele. Apesar do fato que ele já ganhou bastante experiência depois disso, antes
de encontrar a Brienne, que estava, no caso, com uma das espadas filhas de gelo, né, que foi dada a ela pelo Jaime. E aí, claro, esses sinais em sonhos do próprio Jaime e da Dany que a batalha final ocorreria no Tridente. Sonhos apontam essa direção, os personagens estão convergindo para o Tridente mesmo. E, bem, eu acho que seria muito simbólico que Gelo e Fogo acabariam se unindo, tornando-se uma, quando assumissem a identidade da espada vermelha dos heróis, né? Luminífera. Bem, a segunda teoria que eu acho muito interessante é a ideia que a Luminífera, na verdade, não é uma espada, de fato. Ela seria um lugar. E esse lugar seria o Winterfell. O que combina com um conceito, uma ideia que eu defendi lá no vídeo sobre as criptas, que o Winterfell para as Crônicas de Gelo e Fogo, tão importante como Hogwarts foi para a série de Harry Potter. Com suas diferenças, é claro, mas ainda uma questão relevante. Mas enfim, vou melhor desenvolver essa teoria antes de continuar com essa defesa. Bem, em primeiro lugar, Azor Ahai, ele parece que, na verdade, é muitos personagens, pelo menos há sinais que ele seria muitos personagens. Além do Davos, que eu defendi em primeiro lugar nesse vídeo, há um papo que o Bran, o construtor, no caso, aquele que construiu o Winterfell e Ponta Tempestade, enfim, pode ter sido o Azor Ahai original. Agora, no tempo presente, há uma ideia que o Jon é Azor Ahai. E que vai ter que ir nas criptas de Winterfell para reconquistar a Luminífera, em certo sentido. Então, mas também há uma ideia que o Jon, na verdade, é a Luminífera, o que eu acho intrigante, mas enfim. Além disso, também há uma ideia que a Luminífera seria, na verdade, a patrulha da noite, que seria a espada na escuridão, como diz os votos que eles têm que fazer para entrar na Irmandade. Enfim, essa teoria defende que a Luminífera ela ainda tem que ser forjada por duas razões, basicamente. Primeiro, que o cometa vermelho que foi visto por inúmeros personagens no segundo livro, na verdade, é uma pista falsa. A Luminífera ela vai aparecer quando as estrelas sangrarem, e 2, quando a escuridão aparecer. Isso, o segundo item ainda vai ocorrer, né? Então a Luminífera ainda não apareceu. Então o cometa não anunciou nada. Na verdade, o cometa foi um cometa. Enfim. Além disso, como eu falei no item anterior, a Luminífera ela tem que ser forjada 3 vezes, quebrando nas 2 primeiras. Então, sim, não parece que nada ocorreu ainda que realmente cumpriu esse critério. Então, por exemplo, os dragões poderiam ser a Luminífera. Na verdade, seria bem útil, sim, porque se pensar num contexto de guerra contra os outros, 3 dragões são muito mais úteis do que uma espada. Enfim. Mas a Dany, ela não tentou forjar eles com água e depois com um leão, embora isso possa mudar quando ela encontrar o Victarion e o Tyrion. De qualquer forma, gelo já foi forjado novamente, né? E poderia. Mas, ao contrário da teoria que eu falei anteriormente, esta teoria, ela acha que Luminífera ser uma espada é muito literal. Ela não é uma espada.
Bem, Azor Ahai e Luminífera já apareceram novamente, derrotaram os outros, empurraram o inverno por norte, enfim. Então, o que quer que a Luminífera seja, ela deve ter links com o passado, com a derrota passada. Então, qual a ideia? Que o Ben Construtor foi o Azor Ahai inicial, mas que a Luminífera não é uma espada, é o Winterfell. E bem, o Winterfell foi construído 8.000 anos antes dos eventos da história, o que é interessantemente o mesmo período de tempo que o Azor Ahai apareceu no passado. Enfim, o uso de Winterfell como arma teria sido basicamente uma armadilha para os outros, que foram empurrados para além da muralha com o uso de alguma mágica ou algo assim. Os mecanismos específicos não estão muito elaborados nessa teoria, já que, afinal, tem muita pouca informação que foi fornecida pelo autor. Talvez propositalmente, enfim. De que forma? O Winterfell seria uma arma muito poderosa contra os outros, uma vez que todo mundo sabe que o Winterfell ela só é um ponto estratégico por causa das fontes quentes de água. Nesse sentido, essas poderiam ser usadas para afastar o inverno quando ele retornasse. E, bem, agora vamos ver os livros presentes. Luminífera tem que fazer 3 vezes, quebrando 2. Então, vamos ver. Qual seria a forja número 1 de Winterfell? Theon Greyjoy, a água, que segurou o Winterfell por alguns dias, tentou aguentar o poder, mas a espada quebrou. Não deu. O Ramsay tirou dele. A segunda forja, que se ela fosse seguir a forja inicial, que seria o coração de leão, isso indica, talvez, que o Winterfell vai pertencer em algum momento a um Lannister. O nome do Tyrion salta imediatamente, né, já que ele é o marido da herdeira do norte, né, a Sansa. Enfim, outra dica poderia, outro evento também poderia ser, até faz mais sentido, embora fosse muito interessante o Tyrion segurando o Winterfell. De que forma? Se os Bolton servissem como símbolo dos Lannister, acho que eles estão com o Winterfell naquele momento. De que forma quebrará pela segunda vez? Agora, a terceira forja. Isso levaria ao que a teoria chama de o final amargo que o George Martin prometeu. E a terceira traição da Dany. A ideia depois que a Dany consegue chegar em Westeros e RLMJ é revelado, Jon e Dany eles se apaixonam, se unem de alguma forma, sei lá, enfim. Isso aconteceria no meio da luta contra os outros. E a teoria defende que 2 dos dragões da Dany, ou 1 pelo menos, tenha morrido a esse ponto da invasão, e de que forma ela só traía com o Drogon, a última criança, sim, simbolicamente, que ela tem, já que ela acredita que é Ysera. Então, nesse sentido, o Drogon equivalia à alma dela, né? É a única coisa, o único filho que ela tem. E esse filho seria a alma dela que o Jon se apossaria. Então, indiretamente, a Dany seria a Nissa do Jon, a amante que ele teria que matar para forjar a Luminífera, para tomar o Winterfell, para lutar contra os outros. Já foi sugerido que um dragão vive debaixo do Winterfell, então talvez o Jon tenha que viajar bem embaixo das criptas com o Drogon e deixar ele lá para reaquecer o Winterfell, né? Depois do que aconteceu com ela, talvez as fontes não funcionem mais direito. Isso estaria relacionado aos sonhos
que o Jon tem com as criptas. Bem, essa parte é obviamente extremamente especulativa, né? E o papel todo está totalmente aberto à sugestão, mas o que ele defende é que Dany seria a Nissa. E parte da alma dela, o Drogon, seria ligado a Luminífera / Winterfell quando isso ocorresse. E, bem, isso cumpriria, né, o final amargo que foi prometido pelo autor, né? Porque lá no primeiro livro, aqueles 3 dragões, aquela promessa de poder, aquela possível fonte de influência para Dany conquistar o trono, no final acaba sendo uma pista falsa. Enfim. O que eu acho interessante nessa teoria é que ela defende basicamente que Azor Ahai não é uma pessoa singular, mas sim quem está segurando Winterfell no momento. Então, Theon já foi Azor Ahai, e no momento o Azor Ahai seria o Ramsay. Então, aquele vídeo que eu fiz lá atrás subitamente não parece mais tão louco. Enfim, mas se vocês acharem essa ideia muito abstrata, também há uma teoria 3.2, basicamente, que defende que a Luminífera ela está nas águas debaixo de Winterfell. Bem, basicamente acontece, a Luminífera ela já foi descrita como sendo muito quente, e Winterfell ela foi criada na época de Azor Ahai. Além disso, ela está em cima de uma fonte quente de água. Então, se o Bran, o construtor, nesse caso, nessa teoria 3.2, não seria a Azor Ahai, ele, depois da derrota dos outros, colocou a Luminífera em uma caverna subterrânea debaixo do Winterfell, e a Luminífera que está aquecendo o Winterfell há 8.000 anos. E na hora da batalha final, que nessa interpretação não ocorreria no Tridente, mas sim em Winterfell, ela seria redescoberta por algum personagem, né? Provavelmente o Jon. Enfim, esse vídeo está muito longo já, então vamos seguindo por aí. Se gostarem do vídeo, curtam, se quiserem compartilhem, se já mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui. Não esqueçam de comentar e deixar sugestões, ok? Feliz Natal, gente! Tchau, tchau, beijinho!